A graça e paz, irmãos. Graças a Deus por esse privilégio que nós temos de estarmos aqui nesta manhã. E para mim, especialmente, oportunidade preciosa de matar a saudade dos irmãos também. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias capítulo 31. Vamos ler o versículo 3 apenas. Jeremias, irmãos. Jeremias capítulo 31. Jeremias 31, versículo 3, diz assim: Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Há uma outra versão que diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Agora, irmãos, vamos abrir em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, um outro texto bem conhecido dos irmãos. Versículo 4, Efésios 2, 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, pelo seu muito amor com que nos amou. Quando nós consideramos, meus amados irmãos, o texto que nós lemos ali em Jeremias, e nos atentamos para essa declaração que está ali no versículo 3, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Nós temos que entender que nós estamos diante de uma das declarações mais incríveis que já tenham sido proferidas aqui na face da terra, já foram ouvidas aqui. Uma das declarações mais surpreendentes, mais estarrecedoras que nós temos nas Escrituras. E para constatar o que eu estou dizendo, para os irmãos não ficar com a impressão que eu estou exagerando, nós precisaríamos levar em consideração tudo que vem antes e depois desta frase aqui no livro do profeta Jeremias. É preciso nós entendermos não só essas profecias aqui em Jeremias, mas também devemos acrescentar a elas mais do corpo profético que nós temos no Antigo Testamento. Porque nós sabemos que em grande parte, quando Deus levantava um profeta, ele fazia isso dando para este homem a terrível missão, de denunciar para os seus ouvintes, para apontar para os seus ouvintes quão tragicamente, terrivelmente longe eles estavam do Senhor, quanto eles tinham se afastado da mente de Deus, da vontade de Deus, e que terrível estado de dureza os seus corações haviam caído. Então esse basicamente era o cenário que um profeta encontrava. E aqui no livro de Jeremias não é diferente. O profeta Jeremias é erguido pelo Senhor no momento em que o povo de Israel estava talvez numa das suas piores condições espirituais e morais que eles experimentaram em sua história. E é nesse momento, diante desse terrível cenário que o profeta Jeremias se ergue, é que Deus o usa para dizer: com eterno amor eu te amei. Visto em seu contexto, então, nós precisamos concordar que essa é uma declaração realmente surpreendente, realmente estarrecedora para nós. Como que algo assim pode ser dito naquele contexto? E aqui em Efésios nós lemos que o seu grande amor com que nos amou. E certamente é isso que nós vemos. E a pergunta que nós podemos fazer é: então, que grande amor é esse? Ou quão grande é o amor de Deus? E se nós passássemos a vida inteira tentando descrever, se nós tentássemos talvez aplicar o nosso coração a estudar esse tema nas Escrituras, eu ainda assim creio que nós jamais conseguiríamos alcançar toda a profundidade do conteúdo desse amor. Mas nessa manhã nós vamos, com a graça do Senhor, meditar um pouquinho sobre o amor de Deus. E eu quero fazer isso, irmãos, de um jeito muito simples com os irmãos. Nós queremos
olhar para essa declaração aqui de Jeremias 31:3 e olhar ela nas suas partes, digamos assim, né? Nos componentes dessa declaração. E para isso ficar mais claro para os irmãos, nós vamos colocar essa frase numa ordem um pouco mais comum para nós. Então, ao invés de falarmos com o eterno amor te amei, vamos colocar eu te amei com eterno amor. E aí fica numa sequência um pouco melhor para nós. Então vamos começar justamente com eu, né? Eu te amei com amor eterno. Quem é esse eu nessa frase? Quem é que está dizendo eu te amei? É o Senhor. Isso está muito claro no versículo 2 de Jeremias, que diz assim: assim diz o Senhor. Então veja que no versículo 2 aqui nós temos esse vocativo aqui, né? Diz, assim diz o Senhor. E a partir disso nós vemos a declaração que é feita. E em algumas versões, eu creio que na maioria dos irmãos aqui, vocês vão notar que essa palavra Senhor está toda em letra maiúscula. E isso é uma espécie de senha, né, que nós temos na tradução do Antigo Testamento, porque por trás desse Senhor com letras maiúsculas nós temos o nome santo de Deus, nós temos Jeová, né? Também é pronunciado como Iavé, alguns pronunciam como Yahweh, né? Então é o nome santo de Deus, né? Esse é o nome que Deus se deu a conhecer para o povo de Israel, né, por meio de Moisés. Mais tarde, né, depois de que esse nome aparece ali com Moisés, nós vemos que com o passar do tempo esse nome se torna tão sagrado, tão temível para o povo de Israel, que eles não usam mais esse nome, né? E esse não uso do nome de Jeová é justamente por conta do quão terrivelmente santo esse nome era, né? Do quão temível esse nome era. Então, obviamente que esse nome então ficava em desuso, a não ser uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, né? E aí no dia da expiação, quando ele entrava naquele lugar, o sumo sacerdote pronunciava esse nome. Veja, irmãos, uma vez por ano esse nome era pronunciado, num lugar muito específico, fazendo algo muito específico. Essa é a sacralidade, né? A santidade envolvida com esse nome. Mas o que esse nome significa, afinal? Nós vemos que esse nome tem conotações de um Deus imutável, um Deus que não muda e portanto não pode ser aperfeiçoado. É um Deus que não pode evoluir, que não tem um estágio acima dele a ser alcançado. Ele já é a expressão máxima de perfeição. Ele é um Deus eterno, né? E é um Deus que existe por si mesmo, completamente autossuficiente. Um Deus que não passou a existir por ato, por decreto de alguém, né? Que não tem um começo. É um Deus que simplesmente sempre foi, sempre é e sempre será. Por isso ele não precisa do poder fora de si, não precisa ser apoiado por ninguém, ele existe perfeitamente em si mesmo. Esse é o Senhor que está dizendo: eu te amei, eu te amei com amor eterno. Irmãos, que declaração para um ser em sua infinita santidade, cujos olhos são puros demais para sequer contemplar o pecado, a iniquidade, cuja natureza não pode ter comunhão nenhuma com aquilo que é iníquo, com aquilo que é pecaminoso. Um Deus assim, falando: eu te amei com amor eterno. Eu te amei com amor eterno. Eu posso dizer, irmão, sem sombra de dúvida, que se eu e você, a parte de uma grande provisão do próprio Deus, aparecêssemos como somos na presença desse Deus, imediatamente seríamos despedaçados de forma irreparável. Então, um Deus infinitamente santo, esse é o Deus que nós temos aqui, e Ele está dizendo com amor eterno: eu te amei. Então é um nome, irmãos, que personifica para nós infinita majestade, infinita glória, infinito poder, força, domínio, tudo que há de mais perfeito, temível, né, em sua majestade, temível em sua glória, temível em seu poder. Ele diz aqui nesse texto: eu te amei com amor eterno. E ao longo das Escrituras nós vemos Deus, em sua infinita sabedoria, considerando necessário expressar o que é ser esse Deus Jeová.
Então, por exemplo, o Salmo 50 é um salmo que nos dá um pouco dessa ideia. E há outras passagens que eu quero mencionar rapidamente para os irmãos aqui. Mas no versículo 12, lá do Salmo 50, os irmãos não precisam abrir. O Senhor diz assim: se eu tivesse fome, não diria, pois o mundo é meu e tudo quanto nele se contém. É isso que ele diz aos antigos. Se eu tivesse fome, não diria para você, tudo que existe no planeta é meu. No versículo 10, 2 versículos para trás aqui, diz assim: pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Em Isaías 45, versículo 12, nós lemos assim: eu fiz a terra e criei o homem sobre ela. Eu, as minhas mãos, estendi os céus. Agora, irmãos, é claro que nós estamos diante de uma linguagem poética aqui, mas se você estiver em posição aqui para olhar para fora e contemplar o céu, e pensar no que isso pode significar, né? Estar diante de um Deus que diz que Ele estendeu os céus com as mãos dele, e que tudo que está sobre essa terra é dele, e o homem como ser que a medicina ainda não conseguiu mapear completamente, entender completamente, e se depara com muitos mistérios ainda, dizer, eu que fiz isso, essa complexidade fui eu, é obra das minhas mãos. Em Isaías 40, versículo 15, nós lemos assim: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai em um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. As nações, um pingo dentro de um balde. Os irmãos estão entendendo a grandeza desse Deus? Então é como se ele estivesse dizendo: será que eu preciso de alguma coisa? Será que eu padeço alguma necessidade? Será que eu tenho alguma carência? Será que há algo que alguém pode me dar que eu não tenha, que eu não possua? Será que realmente eu preciso de qualquer coisa? Não é eu um ser totalmente independente, autossuficiente, autossustentável, sem começo, único no universo? Pois é esse Deus único, em meio a todos esses atributos gloriosos, sua santidade, sua majestade, sua força, seu domínio, sua autossuficiência, é Ele que diz: eu te amei com amor eterno. Eu te amei com amor eterno. Oh irmãos, é um mistério. Será que nós conseguimos explicar isso? Será que nós conseguimos alcançar o que é essa declaração? Nós precisamos de ajuda para entender, irmãos. E aí esse eu diz: te amei, te amei. O que esse Deus Jeová faz? Ele diz: eu te amei. E quem é esse te amei aqui na frase? A quem essa declaração está sendo proferida? No início aqui nós observamos que isso é dirigido originalmente aqui à nação de Israel. E nós vemos, irmãos, nesse livro, que eles não somente estavam num estado deplorável, moral e espiritualmente, um estado de absoluta derrocada espiritual, profundamente em pecados. Não somente eles estavam nessa situação trágica, mas eles também tinham um estado de rebelião aberta contra Deus, né? De oposição explícita contra Deus. Eram pessoas que inclusive estavam matando os profetas que Deus levantava. Então eles eram inimigos declarados de Deus. Então os irmãos percebem a diferença? Não é somente estar no lamaçal do pecado, não é somente estar falido moralmente e espiritualmente, mas é ser inimigo aberto de Deus, é ser rebeliado contra Deus, é pegar as pessoas que Deus manda como mensageiros e matar essas pessoas. Essas são essas pessoas, e é para essas pessoas que esse ser tão tremendo está dizendo: eu te amei, eu te amei. Então isso é maravilhoso, não somente por causa do estado dessas pessoas em termos morais, mas por causa da inimizade e rebelião aberta contra Deus. E aí o Senhor fala que Ele te amou com amor eterno. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra eterno, nós pensamos que é uma palavra difícil de traduzir, é uma palavra inclusive difícil de compreender, porque ela faz referência a uma dimensão que nós não conhecemos. Nós estamos numa dimensão onde há o contínuo, né, do tempo e do espaço, não é assim? Então tudo que acontece no tempo e no espaço. Mas essa palavra eterno, ela se refere à dimensão que pertence somente a Deus,
acima do tempo e do espaço. Então vai muito além do que dizermos eterno aquilo que não tem começo nem fim. Na verdade, não é que a declaração esteja errada, mas ela pode ser compreendida de maneira rasa. Porque nós estamos falando de um amor que não pertence a essa dimensão de tempo e de espaço, ou seja, vai além do tempo e do espaço. Então, nós entramos em algo misterioso para nós entramos nessa dimensão que nada pode ser tangível, né? E tudo está além de nós, além da nossa compreensão, porque essa dimensão do eterno não é conhecida ainda plenamente por nós. Mas quando o Senhor diz que Ele ama-nos com amor eterno, Ele está se referindo a um amor que vai além do meu mundo e do teu mundo, do meu tempo e do meu tempo. Então, quando nós olhamos para a nossa experiência em relação a esse amor, nós podemos perguntar: sim, Senhor, Tu me amas, mas me amas desde quando? Desde quando eu vim para o Senhor? Desde quando eu fui perdoado dos meus pecados pelo sangue de Jesus? Não. Antes o Senhor te amava. Antes de nascer o Senhor te amava. Ele te amava antes de você fazer a coisa certa. Te ama agora e vai te amar para sempre. E não depende também de lugar, porque o Senhor me ama agora, que eu estou finalmente no emprego correto, e quando eu estava lá naquela cidade, fora da vontade de Deus, ou quando eu estava no outro lugar, o Senhor me amava naquele lugar também? Sim. Não depende do teu lugar, não depende de onde você está, não depende do quando para você. É um amor que excede as dimensões do tempo e do espaço. O Senhor te ama com amor eterno. Eterno. Você foi conhecido e amado antes de ser, e vai continuar sendo amado para sempre. Então é estranho, irmãos, que nessa frase há uma repetição com a palavra amor aqui. Os irmãos perceberam? Eu te amei com o quê? Amor. Não é uma frase, né? Eu te amo com amor eterno. Duas vezes a palavra amor aparece na frase. Eu te amo, no verbo, com amor. E essa palavra amor, que aparece na segunda vez aqui, eu te amo com amor, esse amor é um amor feminino, é um amor característico de mãe. Esse é o amor que está, eu te amo com esse amor feminino, com esse amor de mãe. Agora eu e você podemos nos deparar com crianças, né? Criancinhas, onde nem tudo é adorável, né? Algumas coisas que podiam ser melhores, mas aos olhos de uma mãe, né? Não há condição nenhuma para amar aquele filho. Então o que o Senhor está dizendo é que esse amor, né, que é um amor que é uma das coisas mais misteriosas que existe na terra, que é o amor materno, esse amor que nunca esquece, né, esse é o amor que Deus qualifica o amor com que Ele nos ama. Então a gente poderia dizer assim: eu te amei com um amor eterno de mãe. Eu te amei com esse amor. E aí você pode dizer assim: muito bem, irmão, graças a Deus, lindo ouvir isso. Mas o texto diz aqui que é para a nação de Israel, né? O Senhor ama a nação de Israel, a nação que Ele escolheu. Será que nós podemos nos apropriar desse amor? Fazer como se fosse para nós também? Será que isso seria uma apropriação correta? Será que nós podemos assumir que essa declaração de Deus é para nós? Irmãos, basta ler o versículo 31 aqui do capítulo, 31 de Jeremias. Parece que aqui temos a resposta para essa pergunta. Veja ali um pouquinho mais abaixo, nesse capítulo que você deixou aberto para lá ainda, versículo 31, 32 e 33 dizem assim: e eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Uma nova aliança, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimireis as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então nós sabemos exatamente o significado dessa promessa que nós estamos lendo aqui,
Porque lá no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, nós voltamos para esse texto. Lá no capítulo 8 de Hebreus, nós lemos que há ali um contraste em que o Espírito Santo inspira o seu autor humano a fazer entre o velho pacto e o novo pacto. E há uma comparação entre essas duas alianças. E quando nós vemos essa comparação se abrindo, no versículo 6 do capítulo 8 de Hebreus, nós lemos assim: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, veja, irmãos, esse versículo é chave aqui, porque ele vai dizer o seguinte, que a aliança que o Senhor institui, ela é superior, é uma aliança superior, e ela se fundamenta em promessas superiores. Que promessas superiores são essas? Se você continuar lendo o versículo aqui, você vai ver que o exemplo que essas de promessas superiores que são citadas, do versículo 8 a 10, é justamente, cabalmente, o texto de Jeremias 31. Justamente o versículo que nós lemos. Então nós entendemos que o cumprimento dessas promessas, essa promessa que nós lemos lá em Jeremias 31, ela não está na dispensação judaica. O cumprimento dessa promessa está na dispensação do Novo Testamento, em Jesus. Então isso se aplica àqueles a quem o Evangelho da Graça foi pregado, aqueles que entraram pela fé num novo pacto com Deus, nesse novo testamento com Deus, essa nova aliança com Deus. E aí quando nós entramos no capítulo 9 de Hebreus, nós vamos encontrar esse contraste entre o velho e o novo pacto, mais especificamente. E no versículo 12, capítulo 9 de Hebreus, nós vamos descobrir que esse novo pacto não se baseia mais no sangue de touros e bodes, mas no que, irmãos? No sangue do Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Esse é o Cordeiro, irmãos, que na noite que foi traído, tomou o cálice e disse: esse é meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Mateus 26, 28. Então, irmãos, quando o Senhor levanta esse cálice e diz: esse é meu sangue, o sangue da nova aliança, Ele está revelando a nós o cumprimento dessa promessa que está lá em Jeremias 31. Que um dia o Senhor instituiria uma nova aliança, que um dia Ele faria algo, que as suas leis passariam a ser escritas no nosso coração. É isso que está acontecendo, há uma conexão acontecendo. E se esse ato do Senhor nos remete para a promessa de Jeremias 31, então é para nós que o Senhor está dizendo: com amor eterno eu te amei. É para nós essa frase, essa declaração é para nós. E essa verdade é amplamente confirmada no Novo Testamento, né, irmãos? Isso é bem conhecido dos irmãos, a realidade desse amor. Em João 3,16, o que nós lemos? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui novamente nós temos essa palavrinha misteriosa: vida eterna, né? Que é a vida que não tem idade e nem está sujeita ao espaço. No texto de Efésios 2,4 que nós lemos que Ele nos amou com grande amor. Mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, com grande amor com que nos amou. Então aqui nós estamos diante de uma epístola que foi escrita a todos os homens, a judeus e gentios. E em Colossenses 1,13 nós vemos que Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então a gente poderia continuar listando aqui passagens para mostrar que esse amor da nova aliança é o mesmo amor com que Deus se declarou em Jeremias 31 e em outras passagens do Antigo Testamento. Eu te amei com amor eterno, além de Israel, para também abraçar a mim e a você que hoje de manhã. Então ouça novamente, meus irmãos, porque esse mesmo Deus, não menos santo,
não menos poderoso, não menos majestoso, não menos glorioso, não menos autossuficiente, nessa manhã diz a nós, diz a você e a mim: eu te amei, eu te amei, eu te amei com amor eterno. Ah, que esse grande amor com que nos amou. Será que nós estamos impactados com isso? Será que nós cremos realmente nisso? E aí o que nós temos em seguinte aqui nessa frase, né, é que nós temos a segunda metade da declaração: portanto, com benignidade te atraí. Há uma versão que diz assim: portanto, continuei a ter benignidade para contigo, porque esse verbo atrair, né, ele tem esse significado de continuidade, né, de um poder de continuidade. Então, eu te amei com amor eterno e eu continuo te amando. Eu continuo te amando com benignidade. É basicamente o significado aqui. Então é como se Deus estivesse dizendo, meus irmãos, que Ele suportou a nossa rebeldia, suportou a nossa dureza, a nossa arrogância, todo esse tempo, porque Ele nos ama. É um amor contínuo, é um amor que não desbota, que não esfria, que não esmorece. Com certeza qualquer coisa poderia ter acontecido a você no seu tempo de rebelião. Qualquer coisa terrível poderia ter acontecido, mas o Senhor não deixou. Porque desde então o Senhor já mostrava a sua paciência e a sua longanimidade para conosco. Então, porque o Senhor nos ama e nos amava e vai nos amar, Ele nos manteve vivo e nos trouxe até aqui, nessa manhã. Veja que coisa interessante, irmãos. Não nos deixou escapar, não nos deixou ir, para que nós pudéssemos estar aqui fazendo o quê? Louvando o seu nome por seu amor. Talvez você possa pensar que está aqui por acaso. Talvez aconteceu uma série de eventos que para você pareceu aleatório e de algum jeito você não estava nem planejando estar aqui e acabou estando. Mas a verdade, meus irmãos, é que o infinito amor de Deus é que tem mantido você e tem sido intencional com você e trouxe você aqui porque Ele tem um propósito. Então, irmãos, mesmo que nós estejamos inconscientes disso, nós estamos aqui ouvindo essa mensagem agora, prestes a partir o pão agora, participar da mesa, simplesmente porque Deus nos ama com esse infinito amor e Ele nos preservou até essa hora. Então, irmãos, não há nada de casual aqui. Há um amor soberano aqui. Você está aqui por causa desse amor soberano. Porque o Senhor te amou tanto. Porque mesmo Ele sendo autossuficiente como é, não precisando de nada e nem de ninguém como é, Ele não quis viver sem você. Agora, irmãos, aqui tem uma frase perigosa que nós precisamos ouvir corretamente. Porque quando nós falamos de um Deus autossuficiente, santo como é, e poderia muito perfeitamente continuar sem a tua existência, sem a minha, mas mesmo assim Ele escolheu intencionalmente criar você individualmente, porque Ele quis você, porque Ele quis ter você. Nós podemos concluir que então nós somos o centro do Evangelho. Ah, que bom é sermos os homens, né? A razão de Deus. Mas essa declaração tem que ser ouvida, irmãos, em exaltação ao amor desse Deus, ao amor desse Deus. Porque, irmãos, por trás do design desse universo, do plano de Deus, por conta de tudo que vemos Deus fazendo, sendo, falando, por trás da mente de Deus, da vontade de Deus, existe o coração de Deus. E tudo, irmãos, vem deste coração. O universo é uma resposta ao coração de Deus. E a tua existência também é. A tua salvação é em resposta ao coração de Deus. E você está aqui hoje de manhã, é resposta ao coração de Deus. Deus te ama. Deus quis você aqui, porque Ele quer você. Esse é o amor com que nós somos amados. E, irmãos, por conta disso, o nosso Senhor, inocente, homem perfeito, agradou a Deus em todas as coisas, aprovado no início do seu ministério, no final do seu ministério. Esse homem foi à cruz do Calvário, morrer no meu e no seu lugar. Que amor bendito, que amor maravilhoso é ser amado por esse Deus. Então, irmãos, quando nós paramos para pensar nisso, nós ficamos pasmados com o amor de Deus. E se nós estamos entendendo alguma coisa do que estamos falando aqui,
É com o amor de Deus que nós ficamos tomados. Nós ficamos achando que somos alguma coisa, que somos especiais por algum motivo. É o amor de Deus. É o amor de Deus que deve nos deixar pasmados. Então, meus irmãos, que o próprio Deus traga isso para nós, com algo da implicação desse amor, algo do seu verdadeiro significado e valor, da glória desse amor, da maravilha desse amor. Porque se Ele graciosamente fizer isso pelo seu Espírito no nosso coração, irmãos, o que vai caber a nós fazer aqui nessa manhã? É louvor, é gratidão, é adoração, é alegria, é exultação. Somos amados de Deus. Somos amados de Deus. Então a constatação desse amor, irmãos, nos leva a ter o orgulho todo nosso caído por terra. Não há lugar para arrogância, a não ser humildade aqui. Por quê, irmãos? Porque nós percebemos que não havia nada em nós que fosse amável, e nada em Deus que nos tornasse necessários, mas Deus nos amou com amor eterno. Então, irmãos, que nós possamos realmente reagir adequadamente. Irmãos, quando nós olhamos para a linha da história, para trás de nós vemos que homens e mulheres do passado, e por que não dizer também do presente, tendo recebido esse amor, e tendo os olhos abertos para esse amor com que são amados, foram incendiados por uma paixão nova ao Senhor, e completamente infundidos de um desejo de amar de volta, de servir ao Senhor de volta. E homens, irmãos, que estão em campos missionários hoje de manhã, passando necessidades e lidando com todo tipo de oposição, porque se sentiram amados pelo Senhor e querem espalhar essas boas novas. Então, irmãos, que nessa manhã o Senhor nos ajude a sermos agradecidos, expressarmos essa gratidão ao Senhor, porque participamos da sua mesa de amor. Amém, irmãos? Senhor, nós te louvamos, Pai, por esse amor com que o Senhor nos amou. Um amor eterno, um amor de mãe, amor por pessoas desprezíveis, impossíveis de amar, de serem amadas, mas o Senhor amou. O Senhor nos amou quando o Senhor não precisava amar, mas o Senhor nos amou. O Senhor nos amou quando éramos teus inimigos, e de fato, Senhor, o Senhor nos amou primeiro. É por isso que nessa manhã dizemos: eu te amo, Senhor. Nós te amamos nessa manhã, Senhor. Então, Senhor, que esse ambiente seja permeado pelo teu amor, e que ao tocarmos os elementos desta mesa, Senhor, possamos fazer discernindo o teu corpo de modo digno, Senhor, e que possamos, Pai, nos amar de volta uns aos outros em resposta a esse amor. Nos une, Senhor, nos faz um em torno de ti mesmo. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus.